Tá bom, pessoal, vamos começar. Vamos nos colocando na presença de Deus. E seja Ele que continue formando nosso coração de apóstolos, apóstolas da cruz, que nos conceda seu Espírito Santo, que é a fonte de todas as graças, a fonte de todas as virtudes, a fonte do amor, e que esse amor se transforme nossa vida em compaixão, se transforme esse amor incondicional por Deus, pela humanidade, e esse amor que se manifesta com as nossas ações, com nossa generosidade, nossa entrega. Por isso, invoquemos, assim com carinho, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E também pedimos para que Nossa Senhora, Maria, a Mãe de Jesus, a esposa do Espírito Santo, a filha predileta de Deus, que ela que é nossa mãe, nossa colega de caminhada, ela que é nossa protetora, intercessora, também possa acompanhar esta caminhada que a gente está tendo, que possa acompanhar nosso dia a dia, que nos ensine como viver com Deus no nosso dia a dia, em cada momento da nossa vida. Por isso recemos para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Milagre ver vocês, meninos. Vocês têm muitas férias de mim. A semana passada não deu para ter a formação. Eu estava num curso, só que infelizmente lá no curso a internet é muito ruim mesmo, não dá. Só tem uma área e também o celular não pega. Acho que é pela companhia que eu estou, do telefone, que lá não pega, mas eu preciso estar nessa companhia, porque aqui na paróquia temos 3 comunidades de forania e só pega essa companhia de telefone, então por isso aqui escolhemos ter essa companhia, mas estamos aqui. Antes de começar, de passar para vocês o que foi preparado, eu gostaria de escutar um pouquinho vocês, como está sendo para vocês esta formação, se das coisas que a gente já partilhou, tivessem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que para vocês seja importante compartilhar conosco neste momento. Então, eu gostaria que começássemos primeiro batendo assim um papo sobre o que tem sido até agora a formação. E aí, fiquem à vontade, quem quiser compartilhar, abre seu microfone e compartilha conosco. Por favor, um de cada vez. Isso, por favor. Então, para mim tem sido uma bênção, né? Certo. Eu acho assim que as nossas formações são muito ricas. Estou procurando sempre fazer um rascunhozinho e vou anotando na medida do possível, né? E depois orando, e para mim está sendo bom. Dúvidas, assim, a gente sempre tem, porque a gente ainda está começando agora, né? Mas, Sim. assim, com relação ao que o senhor está falando, tudo muito bem explicado, muito bom. Eu acho, assim, que o senhor deixa a gente bem à vontade, né? Não fica aquela coisa pesada, é leve a formação, é bacana, participativa. Então, assim, da minha parte, estou muito feliz, né?
Peço a Deus saúde para poder continuar. Certo. E é isso aí. Que Deus abençoe o senhor está sempre nos orientando, viu? Amém, Reni. Mas eu quero que fale na verdade, não quero que tente me agradar, certo? Você falou a verdade? Sim. Ótimo. Com certeza. Tá bom. Tranquilo. Obrigada. Cadê a Vanéia, a Cida? Tá aí. A Thelma. A Thelma. Quem mais? Eu estou aqui. Marilda. Hoje. E aí, Vanéia, quer compartilhar alguma coisa? Padre, para mim, essas formações foram muito importantes, estão sendo, né, importantes, tanto para o meu crescimento pessoal quanto espiritual. Uhum. Então, cada uma das formações tem bastante a compreender a minha missão como um todo, né? Às vezes a gente está vivendo um momento de busca e às vezes a gente fica indo para todos os lados, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, indo para um lado, para o outro, e faz uma coisa e faz outra. E não é bem assim, né? A formação nos trouxe essa visão a partir da análise mesmo da Beata Conchita, né? E também da forma que o Senhor foi direcionando, que nós precisamos ter foco naquilo que Deus nos chama. Né? Me lembro que lá no início o Senhor perguntou um dia, né, o que era a gente, mais ou menos assim, né? Qual é a missão que Deus nos chamou? O que Deus chamou? Para que foi, né? E naqueles dias eu quis até partilhar, mas acabou passando. Nós levamos como dever de casa pensar sobre isso. E ficou uma semana a gente pensando sobre essa questão, daquilo que é o nosso chamado e como a gente tem vivido, né? Aí quando chegou no dia de partilhar, eu não tinha vontade de partilhar e guardei. Mas, enfim, a vida da gente, nossa vida, né, humanamente falando, ela, desde o princípio, tem um desígnio de Deus, né? E a gente, às vezes, não percebe isso, porque a gente vai vivendo uma coisa e outra, e acha que está fazendo até a vontade de Deus, e depois a gente vê que não estava fazendo coisíssima nenhuma. Estamos fazendo sempre a nossa vontade. Então, essas formações têm me ajudado bastante a compreender, né, essa vontade de Deus. Né? Qual é a vontade de Deus, qual é o chamado dele para a minha vida, para a minha busca mesmo na presença dele. Então, para mim, tem sido muito importante, graças a Deus. E Deus tem confirmado, né? Então, eu tenho meu mesmo, acho que agora, depois que comecei a formação, eu assumi isso com maior ênfase, vamos dizer assim. Eu coordeno uma comunidade aqui da paróquia, e quando começou tudo, há 6 anos atrás, eu fui atrás do lote, que é para construir lá, para fazermos uma capela nesse bairro, o bairro mais carente aqui da cidade, né? Sim. E naquela época a cidade inteira levantou contra mim, graças a Deus. Aí todo mundo levantou contra porque a cidade é pequenininha, né? 7 mil habitantes no município, aqui dentro deve ter uns 3 mil. Então o povo via assim, para que construir igreja lá em cima? Que eles têm aquele preconceito enraizado, né? Para que construir igreja lá em cima? Quem quiser vir aqui embaixo, que venha. E aí eu lutei, obrigado Deus, porque Deus lutou comigo, durante esses 6 anos para construir uma capela lá nesse bairro, é a Capela do Sagrado Coração de Jesus. E essas formações, elas me deu mais garra para lutar. Nossa, que legal. Porque, assim, eu fui entendendo, assim, que não era uma obra minha, né? Não é, de fato, uma obra minha. Então, a construção daquela capela é uma obra de Deus. E agora, tem 15 dias, mais ou menos, que o padre mudou de sacerdote aqui e tal. E aí ele
ele chegou lá para celebrar numa sexta-feira, a primeira sexta-feira deste mês, e ele conseguiu um sacrário, né, para lá. Legal. Aí ele falou assim, hoje eu já vou deixar Jesus aqui. Nossa, para mim foi um presente, né? Sim. Foi maravilhoso, assim, saber que lá está Jesus, naquele ambiente onde muitos não queriam de jeito nenhum. Até hoje ainda tem uma resistência impregnada para a construção. Mas, enfim, então foi uma bênção, está sendo uma bênção, né? Eu me esforço para participar sempre, porque é muito bom refletir sobre a nossa vida espiritual. Sim. Então, foi muito bom, está sendo muito bom. Obrigado, Vanei. Bem-vinda, Thelma. 1000 perdões pelo atraso. Tranquilo. Mas, Trouxe chocolate para nós? não. Ah, tranquila. Fui à Santa Missa, padre, porque faleceu aqui em Fortaleza um médico aos 42 anos de verdade, idade. eu vi a mensagem de você mesmo. Então, isso me chocou muito. Ele foi preceptor do meu filho no Hospital da Mulher. E era um homem santo, padre e minhas queridas irmãs. 5 filhos menores, uma esposa médica, mais uma família santa que eles comemoram. Não é o aniversário de nascimento, mas o aniversário de batismo. As crianças se vestem de santos. Então, aquilo mexeu muito comigo e eu fui, como não pude ir à missa de corpo presente, até por conta do infarto, eu tive receio, que eu me emocionei muito com a morte dele. Sim. Mas para mim já é. E eu vou mandar para ela, padre, eu quero entregar, olha só. Vou comprar, eu não sei se alguém, como é que eu faço para comprar novamente esse livro, mas eu quero doar. Mas eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência parecida com a da Vanéia? Pode falar. Sim, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma casa numa praia daqui, na Tabuba. Então, começamos uma catequese lá. E foi, eu diria, que um dos momentos mais ricos da minha vida. Éramos 5 senhoras, todos os sábados nós levávamos a palavra de Deus para aquelas crianças, era uma catequese infantil. Sim. Aí dávamos o lanche e brincávamos. Fizemos Semana Santa. Uma criança, uma vez, nos emprestaram um jumento. Nossa. Aqui tem muitos jumentinhos, né? Então, ele entrou e as crianças todas, Hosana ao filho de Davi. Então, depois, o bom Deus quis que nós vendêssemos a casa, mas a capelinha que a gente ajudou a construir nas dunas, ainda hoje está lá. E talvez, Vanéia, com o sacrário, com o Santíssimo. E minha filha, que hoje mora no Canadá, fez a primeira Eucaristia lá, ainda com a luz artificial, a gás. Então, tudo muito simples, mas foi um momento rico. Quanto mais simplicidade, mais humildade, né, padre? Mais pureza, mais beleza. Eu estou falando para a glória de Deus, não é para a minha vanglória, não é para a minha vaidade, que eu sou a mulinha. A mulinha. Eita, Thelma, essa fala sua aí, final, confirma bem algo que Jesus falou comigo. Lá na festa do Sagrado Coração, lá a gente arrumou tudo, né? As pessoas que participam. E as pessoas, como daqui do centro, não aceitam bem, né? E tem a coordenadora, que é da comunidade aqui,
e ela mora lá no bairro. Ela coordena aqui embaixo, mas mora lá no bairro. Mas ela tem uma grande rejeição, né? Aí ela pegou, né? Você falou essa fala, eu lembrei agora, ela pegou e, sem minha autorização, que eu estou como coordenadora, entrou lá na capelinha, tirou a mesa que estava como altar, trocou, colocou outra mesa. E aí, quando eu cheguei lá, estava aquele negócio. Eu falei, não, eu não vou aceitar. Primeiro, porque ela não faz parte conosco. Então, ela, se ela quisesse trocar, ela havia de me comunicar. Eu falei, não vou aceitar isso. E aí, nem ajoelhei, de pé mesmo, eu, diante de Jesus, falei, Senhor, mas como que eu devo fazer? Como que eu devo proceder, Jesus? Eu sei que aqui te pertence, isso não é meu, isso é teu, mas eu devo deixar que essa pessoa pense que ela está certa, menos ela está errada? Eu devo deixar, Jesus, que essa pessoa, que a gente finge de bobo e aceite essa pessoa fazer isso? E aí Jesus respondeu para mim, leia. Aí eu lembro a passagem certinho na hora, e eu peguei a palavra, né, e corri para ler. Aí quando eu li, aí falava que era que é a jumentina, né, que estava entrando em Jerusalém. Aí Jesus falou assim, você é meu jumento aqui nesse bairro. Eu falei, legal, obrigada, Jesus. Mas você falou aí, confirmou, né, aquilo que Deus me falava aquilo naquele dia. Jesus, quando entra de jumento em Jerusalém, é um símbolo do profeta Zacarias, ou Ezequiel. Não me lembro. De um profeta do Antigo Testamento. E é um símbolo muito forte que todo mundo compreendeu, porque era um símbolo do rei da paz. É um símbolo que Jesus pegou para entrar em Jerusalém, um símbolo forte que todo mundo conhecia, que era o símbolo do rei da paz. Então isso também não é à toa que estão falando. E já falei para vocês que uma vez a Beata Conchita, ela falou para Jesus, não, estava fazendo sua oração, e falou, se Sansão, você lembra disso? Se Sansão com a mandíbula de um jumento libertou o povo, derrotou os filisteus, por que não fará Deus com o burro completo? Então, é Deus também que utiliza a gente. Embora seamos meio burros às vezes, mas faz parte. Pessoal, estamos nesse momento de formação e é bem legal escutar. Eu gostaria de continuar escutando, mas agora uma coisa que é importante como começar a ver. O objetivo desta formação é dar uma ideia do que é o apostolado da cruz. Uma ideia bem geral do que é o apostolado da cruz. Sobre isso, sobre uma ideia geral do que é o apostolado da cruz. Vocês acham que estamos chegando a esse objetivo? Você já tem uma ideia maior, com mais claridade do que realmente é o apostolado da cruz? Até agora, com os temas que a gente já participou, já partilhou. Vocês que acham sobre isso? Será que estamos atingindo o objetivo ou não? Pode falar, Mariana. Silêncio, que silêncio. Bom, eu penso o seguinte, padre, eu acho que a gente poderia, tá bom, a gente está atingindo o objetivo, mas eu não sei se é a minha inquietação ou se eu estou querendo passar assim, vamos dizer, um ditado aqui no Goiás, o carrinho adiante dos bois. Eu penso que a gente poderia apertar o pé um pouco, agilizar mais o conteúdo e aprofundar mais também.
Estou sentindo assim, como se a gente tivesse assim um pouco meio solto, meio aéreo. Não sei, pode ser minha impressão, pode ser só uma inquietação minha, um desejo de estar buscando mais, de estar querendo mais. Eu quero mais. Que bom. Que bom. Sabe? Então, eu vejo isso. Eu sinto que às vezes a gente está perdendo um pouco de tempo. Tá. Vamos. Obrigado. Vamos ver o que falar o resto. Fique à vontade, pode falar, não tem problema não. Padre Pedro, Pois não? vou fazer um parêntese. Certo. Já está encaminhado aquele seminário que o Padre Roberto vai fazer lá no Nordeste? A gente vai poder participar? Como assim? Congresso? Ou é seminário? Com a obra do cenáculo lá de, acho que é de Fortaleza, não? Recife? Com qual Padre Roberto você está falando? Padre Roberto Pantorra. Ah, é? Ah, não tinha falado com ele. E ele agora está lá no México. Ah, tá? Tá. Chique, né, desse povo. Pois Bem, é. Foi. Ah, que maravilha, que notícia boa, entendeu? Isso não quer dizer que não possa ter uma conferência, uma videochamada também, não? Mas ele foi convocado para o capítulo provincial, então ele está lá, por isso. Ele vai ficar lá agora? Um mês. Ah, tá. O que é isso, capítulo provincial? É uma assembleia da nossa congregação, onde se tomam decisões, se renova o governo. É uma assembleia de tomar de decisões, de colocar diretrizes para continuar caminhando os próximos 6 anos e a renovação do governo. Então, ele por aqui da região do Brasil, ele foi eleito para participar representando aqui as comunidades do Brasil. Ah, tá. Não é porque aquele dia o rapaz lá no Instagram perguntou se eu tinha contato com um sacerdote, você lembra? E eu lembro que o senhor, passei para o senhor, acho que o senhor passou, eu me lembro de ter falado com o padre Roberto, que ele ia ficar responsável. Ah, sei. A verdade. Mas já não fiquei sabendo nem datas, nem nada. Não falei com o padre Roberto sobre isso. Ah, tá. Não, tranquilo. Vou Tá esperar. Isso. E aí, Vaneia, você queria falar alguma coisa sobre o que eu perguntei? Sobre os objetivos? Eu perdi, padre, que caiu a minha internet, aí eu não escutei a pergunta, não. Se o senhor puder repetir. Entendi. O objetivo desta formação é apresentar de um jeito geral o apostolado da cruz. Então, por isso, os diferentes temas têm a ver com isso. Não é para aprofundar ainda na espiritualidade da cruz, mas sim para apresentar um pouco o que é o apostolado da cruz de um jeito geral. Então, a pergunta era se essas formações estão atingindo esses objetivos, sabe? Sim, está sim. Não discordando de Marilda, Certo. mas falando aquilo que o Espírito Santo traz a mim. Então, eu sinto assim, vou ser bem sincera, que eu não tenho por que ficar dividindo, não. Precisa não, fique à vontade. Aí eu sinto assim, que nós temos muito a avançar no apostolado da cruz. Realmente, Deus tem um caminho para que a gente caminhe e tem muitas situações, né, que da vida do povo
que Deus não reuniu essas pessoas aqui por acaso. Então, Deus tem algo a fazer. Então, ele quer que a gente faça algo. Só que dentro desse grupo, ainda há divisões internas que precisam ser rompidas para que todos falem a mesma língua ou que todos rezem na mesma direção. Então, o que eu sinto no meu coração é que nem o senhor, Padre Pedro, e nem o apostolado da cruz tem dono, né? Eles não têm dono, né? Eles têm, né, de Deus esqueci a palavra agora que eu posso dizer, como a gente fala na renovação carismática, ele tem de Deus um carisma, né? Um carisma que que precisa andar. Sim, Só vai produzir andando. Se não andar, não vai produzir, ele vai ficar estagnado. Então, realmente, num ponto de Marilda aí, que é avançar, ela quer dizer assim, se eu tiver errado, você me corrige, viu, Marilda? Eu sinto assim, ela quer dizer assim, Deus tem pressa de que a graça se manifeste a muitos a partir do apostolado da cruz. Deus tem pressa de que se estabeleça nos lugares o apostolado da cruz e que gere frutos para a edificação do nome dele. Deus tem pressa disso. Ele deseja que isso aconteça. Só que nós não conseguimos ainda ir para águas mais profundas, porque, ora, eu não sei, eu não conheço vocês, né? Mas eu falo aquilo que o Espírito me mostra. Que ora, nós estamos aqui hoje, por exemplo, hoje, nessa reunião, por exemplo, né? Não sei quantas pessoas tem online aí, não sei, vou olhar aqui por curiosidade. Estamos com poucas pessoas, mas ainda que esse pouco, ainda que esse pouco que nós estamos hoje, ainda há divisões internas. Ainda há divisões internas. Em que sentido, assim, como é que eu posso dizer? Mais diretamente, né, dizendo sobre essa questão mesmo, de quem é dono do quê? Não tem dono, para, né? Bobeira. Não existe dono, porque algo que é de Deus. Então, eu creio que o objetivo inicial está alcançado, Padre. Conhecer por alto, todo mundo já conhece. E agora é partir para as águas mais profundas e ter também de Deus a coragem de ir, porque não vai ser todo mundo que vai ir. Então, muitos vão ficar para trás. Isso a gente já sabe que vai. Talvez aqueles que estão mais próximos do Senhor ficarão. Né? Talvez alguém que nem está aqui hoje encare a missão. Né? Mas, assim, o que eu sinto mesmo de Deus é que o objetivo inicial está alcançado. Talvez até o objetivo humano do Senhor, por exemplo, está alcançado. O objetivo espiritual de Deus está alcançado, mas, como Marilda disse aí, por isso que eu disse que eu não era discordando dela inteiramente, né? Que em parte está alcançado. Mas eu sinto que é isso, não sei, é isso mesmo, Marilda, que você sente? Isso, a priori ele está alcançado, né? Esse objetivo está alcançado. Só que eu sinto que nós podemos caminhar mais, buscar mais, e não ter medo. A gente não tem que ter medo das coisas de Deus. Marilda, só complementando uma visão assim dentro do que você falou, eu sinto que a gente tem hoje também uma questão que é um dificultador, porque um apostolado ele é vivido dentro de uma comunidade. E a gente hoje assim não está vivendo o apostolado da cruz dentro de uma comunidade. Porque a gente, por exemplo, a gente tem o Padre Pedro hoje, que nos assessora, né, assim, e a gente tem toda a dificuldade, porque ele está com excesso de, né, responsabilidade, assim, nossos contatos estão muito superficiais, assim, do meu ponto de vista. E eu acho que, assim, porque cada um está num canto, né, tem gente do Goiás, do Nordeste, e do Sul, não sei. Acho que não, mas só aqui do Centro-Oeste, mais assim um grupinho aqui do Centro-Oeste, São Paulo e Norte, né? Nordeste. Nordeste.
E assim, eu penso também por outro lado. O evangelho dessa semana falou sobre a semente, né? Que é germinada e a gente sabe que, por exemplo, a gente sabe que tem as 4 estações, né? Uma vez o padre Pedro falou comigo, ficou quase que tatuado aqui, assim, que nosso relacionamento vai ser longo. Uhum. Não adianta ele querer fugir de mim, que ele vai ter que me adotar. Ou vai ser adotado por mim, né, padre Pedro? Tem isso. Uhum. E, porque assim, o que eu sinto que é incomum de todos que estão aqui é que a maternidade espiritual, ela semeou uma semente e encontrou um terreno fértil para ser germinado. Por isso, eu acho que é a sede, né, de cada uma de nós. E, realmente, assim, eu no meu caso, eu sou mais curiosa, né? Tipo assim, aquela... fugiu a palavra, aquela desbravadora, não sei, aquela que vai atrás, né? Que vai entrando em grupos, vai pesquisando na internet alguma coisa, vídeos, tem, assim, no México, para quem tem afluência no espanhol, assim, eu não tenho influência, mas eu entendo praticamente, assim, 85% de tudo que eles falam. Então, tem muita, mas muita formação, né? E, assim, as pessoas, até assim, algumas pessoas, quando ficaram, assim, esperando, né, a gente iniciar essa questão dos vídeos no YouTube e tal, mas eu acho que, tipo assim, ainda não está atendendo porque a Conchita, ela toca muito profundo na gente, Padre Pedro. Uhum. Ela ela não dá só um beijinho de rosto, não. Ela abraça a gente, põe a gente dentro do útero dela. Literalmente. Eu não sei se o senhor tem esse sentimento, mas eu acho que talvez seja, depois vocês confirmam aí, gente, se é isso mesmo. Mas, assim, eu sinto que a Beata, ela toca tão profundamente que, assim, eu hoje tenho tantas pessoas, assim, igual aquele grupo da maternidade, né? Muita coisa, assim, eu estou aprendendo, eu sei, assim como a Vanéia coloca, pela força do Espírito. A gente sabe que tem um grupo de intercessão, a gente sabe que tem um grupo de mães espirituais que receberam um chamado, mas vai ter um grupo ainda maior de almas vítimas, como a Beata. Ou de outro que vai querer um matrimônio místico. Ou de outro que vai querer uma encarnação, como é que é, padre? Encarnação mística. Encarnação mística. Então, assim, eu acho que são graus, né, que é natural dentro da espiritualidade, porque assim como a Teresa d'Ávila tem as 7 moradas, e a gente vai caminhando, né, ordenando as nossas paixões, alcançando algumas graças de lindas e importantes virtudes para caminhar. Então, assim, eu acho que todos que estão aqui, acho que a sede continua, assim, só que eu acho que como a gente sabe, igual assim, eu comentei com o senhor, tem muita coisa para ser traduzida. E uma das orações que eu faço todos os dias é aquele do Rogate, dos rogacionistas, é pedindo a Deus que envie mais operários para a messe, porque assim, antes eu estava, te confesso, até com uma certa urgência minha, que eu precisava traduzir. Aí, né, a gente vai levando os tomos na vida, vai tendo que tem que ter calma, né? Tem que confiar, tem que pedir realmente que Deus envie, rezar, interceder pelas obras da cruz no Brasil, nesse sentido. Esse ano é um ano de São José, eu tenho confiado muito que ele vai enviar muitos operários, né? Assim, tem acontecido uns movimentos aí nacionais, igual, por exemplo, o bispo do Andair, né, assim, que tem nos acompanhado, o próprio pároco meu, Padre Manolo, o Padre Ricardo, assim, muito abertos, né? Eu vou falar abertos ao Espírito Santo, para poder deixar que essa semente germine, né, do apostolado da cruz. Mas, de certo modo, a gente também tem que ter uma certa base. Então, por isso que agora eu parei de correr, porque eu preciso me sentir com aquela base, né? Aquela pilastra bem fundada, bem fundamentada, porque, assim, vão ter situações que, se a gente não tiver com essa base, vai ficar um pouco complicado, até a gente pode se complicar,
Então, assim, eu concordo em gênero, número e grau, que eu acho que o apostolado da cruz é muito, assim, até pelo tempo, né? 100 anos de história, 125 anos de história, assim, 8 causas de canonização, né? Tanto conhecimento sendo difundido no México, e isso vai ter que pipocar para o mundo, porque é a ordem natural das coisas. Olha que lindo que eu falei. Exatamente. Tá certo. Você, Vaneia, pode falar. Assim, eu fico ouvindo, sabe? Fico sem saber, assim, é bom deixar escondido Deus, mas vamos falar. Assim, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né? Eu já tive várias pessoas que chegassem até mim, tentando que eu fosse para uma comunidade, para outra, né? Comunidade mesmo de vida, de aliança. Várias pessoas, né? Que já vieram até mim. Acredito que muitos aqui é a mesma realidade. E aí, nesse chamado aqui, chamado lá, chegou uma época que eu mesma comecei a ficar confusa. Falei, Deus, talvez eu deveria estar em uma comunidade dessa e eu não estou ouvindo a sua voz, né? E eu lembro que eu fui na Gospamira, em Belo Horizonte. Não sei se alguém aqui conhece a Gospamira. Padre Oscar. E aí, lá na Gospamira, ele não terminou a missa, né? Eu aproximei dele e ele falou para mim assim: você foi o padre, reza por mim, eu estou numa dúvida, eu tenho que achar uma resposta sobre isso. E ele me chamou, rezou por mim e tal. Terminou, ele falou assim: faça tudo como Santo Agostinho disse, né? Como se tudo dependesse unicamente de você e de Deus. Sim. E ele falou para mim assim: você não tem lugar, esses lugares não são seus lugares, você tem um lugar próprio, seu. Esses lugares não são seus lugares. Aí eu guardei isso no meu coração, né? E fiquei em paz. Aí, há uns 3 anos atrás ou mais, acho que 4 anos, uma outra pessoa novamente chegou para mim e novamente me disse: você sabe esse terreno assim, estou vendo, rezando por você, eu vejo um terreno assim, assim, assim. Deus quer te constituir comunidade neste lugar. E aí guardei todas essas coisas no meu coração durante esses anos todos. E eu queria que o senhor soubesse que ainda que um dia a gente, por exemplo, o apostolado da cruz não se concretize na minha vida como uma apóstola da cruz na missão diretamente do Senhor lá, né, vamos dizer assim, eu digo do Senhor, né, padre, que é assim o Senhor mesmo, que é o condutor aqui. Mas eu sei que realmente eu tenho um chamado a isso. Né? Agora, recente, essa terra que essa pessoa visualizou e que eu já conheci onde era, ela está quase chegando em minhas mãos. Falta pouco. É uma terra que lá, se Deus quiser, será lugar que as pessoas se encontrarão com Deus. Será um refúgio seguro para se encontrar com Deus. Certo. E aí, assim, e a forma, né, que ela está vindo, né, eu não tenho, na verdade, né, posses, dinheiro para comprar isso e tal, mas Deus, ele colocou pessoas, né, até, por exemplo, chegou uma pessoa, assim, do nada, entre aspas, porque foi Deus que conduziu, falou: olha, eu fiquei sabendo que que a pessoa está querendo vender para você. Sim, ó, eu vou te doar 5.000. Nossa. Aí chegou outra pessoa, né, vou te doar 5.000. Né? Então, assim, foram 2 pessoas distintas para doar. Então, é como Deus falasse: minha filha, acorda, minha bichinha, eu que estou fazendo. Então, assim, ouvindo a Angélica falar, esse é o anseio, Angélica, que a gente quer fazer algo a mais. Mas a gente precisa rezar, confiar, porque Deus mesmo impulsionará tudo. Né? Deus vai impulsionar tudo. Ele vai impulsionar. Na verdade, as primeiras comunidades apostólicas, elas confiaram na providência. E a gente está num ano muito ímpar, né? Que é o ano de São José, que foi um pai providente, um pai adotivo providente de Jesus. Então, assim, eu tenho muita fé que não começou à toa
o apostolado, né, ser disseminado no ar, né, vamos pensar assim, no ar do Brasil. Eu acredito muito, eu sou pessoa que eu há muito tempo descobri, assim, de um ano para cá, que eu já tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, e a Beata Conchita só assinou embaixo. Ela só assinou embaixo e falou que é possível, né? Que é possível ser mãe, ser esposa e ser ainda alguém que, uma alma, né? Vítima que muito agrade a Deus. E eu gosto muito de Santa Teresinha, sou fã de carteirinha dela. E eu acho que a pequena via é o caminho mais seguro que a gente pode seguir. É um caminho que, né, lento, pedregoso, difícil, mas é um caminho que tem um único objetivo, que é o céu. A Marilda brinca comigo e fala, Jé, você se apaixonou tanto pelas obras da cruz que eu me apaixonei vendo a sua paixão, né, Marilda? A Marilda fala que entrou de gaiato no navio. E eu confesso que é uma paixão que arde na minha alma. Não tem como explicar. É uma coisa que eu já falei com a Marilda, eu vou desistir disso, vou pegar disso. Mas vira e mexe, Deus vem e dá aquele sinal assim, bem desenhado, e fala, não, você não vai, porque... Seja sincera, que não é só Deus, não, eu também te dou uns puxões de orelha. Não ia falar isso, né? Eu tenho tanta gente para puxar minha orelha, que um dia minha orelha vai estar assim. Porque eu dei a Neide para dar uma risada boa. A minha orelha vai estar pendurada. Você, Thelma. E depois, Meninas, padre, e o senhor? Para vocês ligarem as câmeras, porque está uma reunião, todo mundo escondido. Faça-me um favor. Pois é, eu queria ver o seguinte, depois, e o padre Pedro? Agora eu fui na curva e lembrei de perguntar para o senhor. Senhor, quais são, assim, os anseios do seu coração para conosco? Que faça a vontade de Deus. Só isso. Como? Que faça a vontade de Deus. Só isso. Padre Pedro, eu posso pegar o seu gancho? Pode falar, Thelma. Fazer a vontade de Deus. Hoje eu fiquei um pouquinho na capela antes de ir para a missa, e lá o nosso pároco colocou uma imagem grande do Sagrado Coração de Jesus. Há poucos dias, né, a gente comemorou, celebrou, e eu, então, olhei para ele e disse assim, meu Jesus, você um dia escolheu uma religiosa, lá no século, não sei se foi 17, Santa Margarida Maria Alacoque, e tocou no coração dela, e ela sofreu tanto, né? E hoje nós temos um apostolado da oração, e pelo menos a nossa paróquia está revigorada. Depois ele suscita novamente uma outra religiosa, lá na Polônia, não mais na França, né? E vem Jesus misericordioso. E há pouco tempo você suscita, não mais numa religiosa, mas numa dona de casa, numa esposa, numa mãe de família, também o amor vindo do coração de Jesus. Eu pedi isso a ele. Eu digo, meu Jesus, divulga, dissemina o apostolado da cruz aqui em Fortaleza, no Nordeste, porque como a Angélica, como a Marilda, como a Vanéia, eu também tenho sede de mergulhar em águas mais profundas.
Hoje, quase que eu falo com o nosso pároco, mas eu digo, não, ainda não é o momento, a pasta não está formada. Então, esse momento é um momento ainda de formação, sim, que eu acho que tem sido, como as meninas disseram, frutífero. Para mim tem sido frutífero, sim. Agora, temos muito caminho para percorrer, mas a gente confia que é Deus quem abre esse caminho. Ele vai fazer a vontade dele se nós nos dispusermos a trabalhar, sem nada, só as mulinhas, como eu e Vanéia. E ele vai colocar as pedras preciosas no nosso coração. Certo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, então eu vou falar. A proposta de hoje era o que apresentar ao povo sobre o apostolado da cruz. E nós temos um roteiro de algumas perguntas sobre o que apresentar, tipo, para você que busca um sentido de vida, o que o apostolado da cruz pode dar, o apostolado da cruz é uma resposta realmente para o dia a dia da nossa vida. O apostolado da cruz é um grupo católico que procura a vivência do sacerdócio batismal, é um relacionamento profundo com Deus. Esta folhinha eu vou passar para vocês. Todo mundo vai ter. É uma folhinha que é uma síntese. A finalidade do apostolado da cruz é a vivência e a espiritualidade da cruz, tornar nossa vida uma oferenda, uma doação em prol da salvação da humanidade. Enfim, as coisas que a gente já sabe estão colocadas aqui, mas eu queria escutar vocês, que vocês têm, como vocês experimentam agora, o que vocês têm vivido nesse tempo. E, na verdade, eu fico muito contente, satisfeito, porque esta formação não foi criada para aprofundar um tema de espiritualidade da cruz, mas sim para dar uns pequenos toques de espiritualidade para vocês. Tipo, uma amostra do que é a espiritualidade da cruz. Como se esse tempo tem sido apresentar para vocês uma praia muito bonita. E então eu comecei a trazer para vocês um pouco de água para que vocês sintam, um cheirinho de como seria esse momento gostoso. Uma fotografia do horizonte da visão que poderia ter aquele lugar. Então, eu fico contente porque vocês estão com sede, com fome, com vontade. Nossa, isso é maravilhoso. Acho que não sei a experiência de vocês se já foram catequistas, mas é bem gostoso quando apresentamos a vida de Jesus para uma pessoa e a pessoa fica com vontade de conhecer mais, com vontade de aprofundar, de devorar a Bíblia, de ler os livros, de estudar, de ir para outros temas e outros jeitos de compreender, de conhecer Jesus, de vivê-lo, de aproximar-nos a Jesus. Então, isso que está surgindo em vocês, essa vontade, esse desejo, essa fome, não é fruto de um bate-papo.
é um fruto de um toque de Deus na sua vida. Como se Deus tivesse também concedido a vocês experimentar um pouquinho o que é Ele. Estava falando com uma pessoa no outro dia e ela falava de uma experiência que teve com Deus. Falou, é como se eu estivesse de frente de uma grande tormenta, de um grande tornado, uma coisa terrível, só que ao mesmo tempo muito atraente. Então, me experimentava, falava essa pessoa, diante de uma coisa imensa, grandiosa, um furacão na minha frente. E ao mesmo tempo eu percebia que isso que eu estava experimentando era só uma faísca do que realmente é Deus. Como nos levar a um nível bem maior, bem profundo da vivência com Deus. Isso que vocês estão experimentando, essa vontade de conhecer, essa inquietação que vocês têm, essa fome de aprender, esse espanto que gera a espiritualidade, isso é o que realmente a gente pode passar para o povo. Mais do que objetivos que a gente já tem, mais do que alguma frase assim bonita tirada de algum texto de Conchita ou alguma parte da Bíblia, o que realmente chama as pessoas é essa experiência que vocês estão tendo agora. Essa fome de uma coisa bem maior. É uma vontade de realmente se colocar diante de Deus e falar, faz de mim o que você quiser. Não é fácil chegar a esse momento. E nem todas as pessoas chegam a esse momento. Nem todas as pessoas têm tanta vontade de conhecer as coisas de Deus. Tem outras coisas que são muito atraentes para as pessoas, para o povo em geral. Se a gente começar a falar de extraterrestres, por exemplo, de física, de matemática, de ficção científica, não sei, de política, de futebol, são temas diferentes, que o povo fica muito grudado disso, muito atraído com isso. E vocês estão aqui desejando mais a espiritualidade da cruz. Isso é legal de ver, de escutar. Mas essa formação, eu vejo que está atingindo o objetivo, cutucando um pouquinho aí o espírito, a alma de cada uma de vocês, para poderem realmente se sentir atraídas pelo mar que é Deus, pela espiritualidade, que muda a vida, que transforma as realidades, que nos faz ter um sentido de vida bem mais profundo e fazer a vontade de Deus, que vocês experimentem atraídas e chamadas para este apostolado, já é um sinal que Deus está preparando uma coisa grande para não só para vocês, para muitas pessoas por meio de vocês. Eu queria lembrar também que aqui no Brasil, vocês são o primeiro grupo de pessoas que estão conhecendo isto. Então, não sei o que Deus tem planejado para cada uma, mas se Ele chamou, se Ele colocou vocês aqui neste momento, nessas circunstâncias, é por algo, por alguma coisa, e Ele vai se manifestar com certeza. Eu também, como falava Neia, eu acredito que isto é de Deus, que não é da gente. Só que a gente tem que organizar, a gente tem que escrever, a gente tem que traduzir, a gente tem que se formar,
a gente tem que formar outras pessoas, a gente tem que ir tendo uma estrutura, porque o movimento precisa de uma estrutura, e é importante fazer. Mas se a gente não tem Deus, isso não vai para frente. Se a gente não coloca tudo isso nas mãos de Deus, isso termina rápido. Então, eu penso que não é fazer as coisas rápido para ontem que Deus vai se manifestar. Eu sinto que a gente vai a um ritmo que a mesma realidade tem nos colocado. Então, também tem a ver com Deus. Nós já tivéssemos começado o Apostolado da Cruz o ano passado, lá em Fortaleza, mas não deu tempo de fazer um retiro. Cancelou tudo. Então, não é o tempo da gente. Não somos nós que colocamos o tempo. Isso é uma tensão constante. Porque a gente quer, a gente já gostaria como começar a falar com os párocos, começar a organizar os retiros, começar a ter a formação, começar a aprofundar nos manuais de formação, as temáticas, e partilhando com vocês os avanços. Mas, desde que eu cheguei aqui no Brasil, tem sido uma escola para mim estar aqui no Brasil. Uma escola de paciência. Compreender que Deus tem seus tempos. Se eu compartilhasse com você quantos projetos já fizemos aqui na minha comunidade, mas quantos projetos mesmo, para um monte de coisas. E começamos e muda a realidade totalmente. E começamos outro, queremos adaptar e não vai para frente porque acontece uma variante. E depois que começamos mais um, e parece que estar começando e estar recomeçando e readaptando e compreender que a gente precisa dar o melhor, tentar pensar, colocar toda nossa capacidade ao serviço, mas afinal, quem vai fazendo as coisas é Deus. E isso está bem. Não é que ele tem que se adaptar ao nosso ritmo e à nossa vontade. É nós que é importante compreender e discernir como fazer as coisas dele, porque tudo chega no tempo certo. E isso é importante, é importante. Já levei muitos puxões de orelha também por querer adiantar as coisas e falar, não, tranquilo, seja mais paciente. Seja mais paciente, não seja tão apressado. Escute mais. Enxergue melhor. Transforme seu coração. Deixe o Espírito transformar o coração para que as palavras, as ações e as decisões tenham conteúdo de Deus mais profundo. E não seja só de nosso pensamento para fora. Era uma coisa que eu falava para a Angélica. Porque agora eu vou te alcahuetear, Angélica, desculpa. Mas quando eu digo... Nossa, repete que eu perdi aqui. Que eu vou te alcahuetear. Não vou falar mais de você. Não, na verdade. Mas quero que todo mundo saiba que essa mulher, eu di os três manuais de formação do Apostolado da Cruz. Não tinha passado nenhuma semana quando aqui a mulher falou, já li tudo, quero mais. Falei, não é bem assim. É uma formação para 3 anos. Não dá para engolir tudo, ou ler mais a espiritualidade, aprofundar mais em Conchita e começar a entrar num ritmo de querer engolir tudo se a gente não vai digerindo as coisas. Se a gente não saboreia, não sabe, não compreende o sabor de Deus, que é muita mel, mas quando vai descendo é um amargo e uma dor forte. Realmente compartilhar o coração de Jesus. E isso transforma a vida, então leva-se o tempo. Vai devagar, porque precisa ser desse jeito.
Me lembrei de Rubem Não Alves. só dela, não, a minha também. Também a Marilda, igual. As duas, apressadas pra caramba. Me lembrei de Rubem Alves. Eu gosto muito desse velhinho que ia morrer. Ele, em um dos escritos, fala que uma vez chegaram para ele oferecendo um curso de leitura rápida, sabe? Aquele que você pode ler muitas palavras em pouquinho tempo. E ele falou, mas para quê? Isso é desnecessário. Porque eu vou querer ler uma coisa rápida. Eu não posso ler, fala ele, um poema de Fernando Pessoa rápido, se não tem o seu tempo, se não tem seus silêncios. Eu não vou poder escutar uma sinfonia de Beethoven aumentada em velocidade. Não se curte desse jeito. Não tem vida desse jeito. A paz, os silêncios, a pausa é fundamental para a nossa vida. Porque às vezes é no silêncio, é na pausa, onde realmente se revela o espírito da coisa. E Deus também desse jeito. A parábola do domingo passado, o semeador joga a semente, ele vai dormir e acorda, e passando os dias a semente vai crescendo sozinha e não sabe como que acontece. Nossa, é um puxão de orelhas para nós que queremos fazer tudo do nosso jeito e ao nosso ritmo. E encontrar o valor no fazer. E Deus está falando não. Não é o fazer que dá o valor a gente. É o ser. E o ser vai se configurando de um jeito mais devagar, mais saboroso, mais consistente. Não é superficial. Se a gente pudesse saborear e aprofundar o que a gente já viu, tanto só nessas formações. Já te dou a palavra, Angélica, para aí. Se a gente realmente entrasse com um tema dos que a gente já viu e começa a aprofundar e a saborear e a contemplar Deus, nos deixar tocar por Deus desde um dos temas que a gente já viu, nossa, a gente adiantaria muito a nossa vida espiritual. Só que às vezes a gente quer conhecer mais, e conhecer mais, e conhecer mais, e conhecer e encher nossa cabeça de conhecimento, sabendo que a sabedoria saboreia, conhece melhor, experimenta. Tá bom, Thelma, e depois, Angélica. Eu só queria partilhar assim. Tá certo. Eu só queria partilhar aqui duas coisas. É que depois de 6 anos eu sinto assim que foi preciso um Pentecostes assim violento, uma tormenta violenta, porque assim tudo aconteceu tão inexplicavelmente, tanto no campo sobrenatural, que eu mesma não entendia. Por que tamanha tempestade de amor, né? Tanto é que quando o Senhor me conheceu, só viu assim o amor, o deslumbre, né? Com a Beata Conchita. E eu penso que uma força do tamanho que da imensidão, assim, vamos pensar no plano de Deus, né? A Bíblia fala, né, que se a gente não conhece o amor, que se a gente fosse conhecer, a gente morreria. Certo. Do amor de Deus. E eu entendo hoje, eu entendo, assim, eu compreendo essa sede, aquele primeiro impacto de você, assim, literalmente viajar para o paraíso, ver aquela maravilha toda e falar, meu Deus, a humanidade não conhecia isso. Então, assim, o que não é justificando, mas a própria Beata Conchita, no Tomo de Consciência, ela viveu uma intensidade, que eu acho que o senhor pode falar mais, muito grande. Quando ela teve os primeiros encontros com Jesus, assim, pelo menos no primeiro tomo, quando eu li, a primeira vez eu li ele 2 vezes, que
a gente também não consegue digerir ele de uma vez, ele tem que ir por um tempo. Sim. Mas, assim, ela também viveu essa intensidade, assim, porque são duas coisas, são dois encontros. O primeiro com Jesus e, por consequência, com o Espírito Santo, que move. Então, não tem como ser uma coisa pequena. Não tem como ser uma coisa morna, por exemplo, né? É um impulso para a humanidade, porque quando ela gritou lá, ela falou: Salvador dos homens, salvai-os. Ela não queria salvar um filho dela, uma alma conhecida, ela queria salvar a humanidade. É um anseio crístico, que não pode ser pequeno, porque os filhos de Deus, né, os batizados, são muitos, né? Então, assim, uma das coisas que eu tive de discernimento nesse primeiro impacto é que Deus estava literalmente assim passando o mel, né, assim, para mim entender que eu precisava de um impulso muito grande, porque a obra é muito grande. E hoje eu entendo, assim, tanto é que a gente, só para vocês entenderem, gente, eu liguei para o Padre Pedro há umas 2 semanas, falei: Padre Pedro, agora a gente vai fazer igual uma galinha, pintadinha, comendo de grão em grão, no tempo de Deus, porque assim, eu estava, inclusive, deixando alguns deveres de Estado meu para poder ficar querendo produzir. E então, assim, hoje eu estou ordenando, né, por meio do livro Vícios e Virtudes, organizando a minha vida como mãe, como psicopedagoga, como uma serva que também precisa adorar Jesus, participar da Santa Missa. E a Marilda bem conhece, assim, a gente estava bem desordenada, e acho que o tempo ele vai dando isso. Até comentei com o Padre Pedro, quem tiver as regras de São Bento, esses dias eu fui voltar, assim, voltei numa releitura dele, porque ele trabalha, assim, muito essa questão da humildade, né? E eu acho, assim, muito interessante, assim, meu diretor espiritual aqui da paróquia, Padre Cássio, sempre fala: Angélica, eu rezo todos os dias a ladainha da humildade, que, assim, é uma obra muito linda, muito grande, e, assim, a mãe espiritual de sacerdote, ela corre muito risco de cair com a vaidade, porque você cuidar de um filho espiritual como um sacerdote é um bem que agrada os olhos de Deus, não agrada qualquer pessoa, agrada os olhos de Deus, da Virgem Maria. Então, a gente se sente muito feliz, né? E às vezes a gente pode ter vaidade, como mamãe, quando tem um filho que tirou uma nota boa, a gente fica: isso, gente, que gracinha. Então, assim, eu acho que descobrir a maternidade espiritual, não só como dom, mas como vocação e missão, foi um passo que eu dei durante 1 ano. E por obra de Deus, né, esse movimento está crescendo, cada dia mais me procuram sacerdotes querendo mães espirituais querendo adotar, né, filhos espirituais. Então, assim, hoje, por obra de Deus, muitas coisas têm acontecido, né? A gente tem um grupo de intercessão por essa causa, um grupo de mães espirituais, e isso tem caminhado. Eu acho que a gente tem que... Eu até penso, Padre, que eu acho que uma proposta que poderia ser dada a esse grupo é de ter talvez num plano de vida de oração, um fervor maior para rezar pela messe e pelos operários. Sim. Porque eu acho que esse núcleo tem muito essa finalidade. Nós fomos escolhidos, nem tanto por, assim, eu vou dizer claro, não por mérito, né, mas porque Deus viu em nós uma abertura ao Espírito Santo para mover essa obra. E eu, como sou muito devota da Virgem Maria, eu digo: Fiat, que seja feito também a vontade de Deus. Estou me aproximando muito dela nesses últimos meses. Com a perda do meu pai, foi meio que um ponto, assim, não só dela, como de São José, que eu já tinha como meu pai espiritual, mas ele passou a ser realmente agora, né, meu pai biológico foi para o céu, então ele realmente agora me adotou. Foi um tempo de grande dor, de muita reflexão, né? Mas, assim, eu acho que nada me tirou desse caminho. Eu dei uma
diminuída, até mesmo pelo luto, mas eu estou de volta. Tá Porque certo. o que me move, né, não é a minha humanidade, é Deus. Tá certo. Thelma. Quando o senhor falava na paciência e que o tempo era de Deus, me veio a história de Santa Beatriz da Silva e Menezes, que depois de todo aquele ocorrido, né, ela passou 30 anos em Toledo, com um véu no rosto, Uhum. sem praticamente, eu imagino que são os 30 anos da vida de Jesus também, oculta, sem achar que, como Nossa Senhora prometeu que ela iria ser mãe de muitas filhas, mas nada acontecia. Mas no momento certo, que é o tempo de Deus, então ela ficou em oração, não é? Como disse muito bem a Angélica, pedindo ao Espírito Santo que realize em nós a obra de Deus. Eu penso que esse momento é um momento da gente entrar muito em oração. E hoje o nosso sacerdote falava em duas virtudes, a pureza e a humildade. Então, é muito importante isso, que a gente tenha essa humildade de dizer, Senhor, eu sou serva inútil, então faz de mim o que quiseres. Agora, sempre em oração, e como diz a Angélica também, e o Senhor, que a gente tem que ruminar tudo aquilo, ler, reler, e ler com o coração. Sim. E Deus vai abrindo as portas para cada comunidade, para a minha realidade, para a realidade de cada um de vocês, né, das meninas. Eu penso que é isso, a gente espera. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho. Certo. Quando, há muitos anos atrás, eu estava com aquela doença foi um abscesso pulmonar, eu recebi, primeiro eu estava deitada e caiu uma lágrima, e eu digo, Senhor, eu te ofereço esta lágrima. Eu estava com febre, a febrezinha no final da tarde, e no mesmo segundo bate no meu ombro a moça que fazia faxina na minha casa e me entrega calada um botão de rosa com um papelzinho. Espera com paciência as demoras de Deus. Olha que legal. Então, aí eu digo, meu Senhor, eu mal te ofereci uma lágrima e tu já me vens com um botão de rosas. Então, minhas irmãs e meu Santo Padre, confiemos na providência divina, que a minha sede é grande, eu acho que é a da Angélica, cada uma naturalmente dentro da sua humanidade. Mas eu tenho tanta sede, Padre, e meninas, que eu sou a mãe, a mais velha, de que também aqui floresça o apostolado da cruz, em Fortaleza, mas eu tenho que esperar com paciência as demoras de Deus. Muito bem. Esta sede, essa saudade se torna força, e se torna palavra, e se torna ação. E é o que constrói mesmo o reino de Deus. Quando a gente para de ter saudade de Deus, sede de Deus, parece que a gente já fica estéril. Mas nos manter sempre
em constante procura de Deus, saudade de Deus, desejo e fome de Deus, isso parece que a gente se abre e se dispõe mais para que o Espírito Santo possa agir na gente. Se junta a fome com a vontade de comer e o alimento grande que é Deus. Então isso realmente faz muito bem, não só para nós, sino para a nossa família, para as pessoas da nossa comunidade, para a nossa sociedade em geral. É realmente uma mudança de jeito de estar nessa realidade, nesse mundo que sabemos que passa rápido, mas o pouquinho que a gente fizer no tempo de Deus constrói, deixa um alicerce para continuar construindo. Quando eu falo que a gente vai devagar porque vai longe, eu estou pensando bem além de nós, muito além de nós. Nós somos a primeira turma que precisamos formar, que precisamos compreender, que precisamos começar a abrir portas, a tocar portas, abrir espaços para que outras pessoas continuem construindo o que a gente está começando. Então, que bom, eu fico realmente satisfeito e contente de escutar vocês com essa vontade, com essas experiências de saber que Deus está agindo na gente, nas diferentes realidades de cada um. Deus, desde sempre, está agindo na gente. E Ele pode continuar agindo conosco. Mandei agora para vocês essa folhinha, que é um folheto que se utiliza no México para apresentar o apostolado da cruz, coisas que vocês já sabem, que não é preciso aqui aprofundar nisso. Era mais este diálogo que eu queria ter com vocês hoje. E também começar a dar uma revisada para ver como estão indo as coisas para formar essa pasta para apresentar o parco. Ver se a gente já poderia como ir fazendo um compêndio do trabalho de cada uma, para se precisa revisão, se precisa alguma outra coisa, e ver o que já está feito e o que faltaria por fazer também, para nós pegar alguma coisa se falta fazer alguma coisa. Eu mandei uma lista para vocês daquela vez que tivemos essa formação, mas agora eu tenho essa lista aqui, que eu gostaria de ir falando cada item. Aí vocês, quem ficou responsável por alguma coisa, falar se está, como está indo, se precisa alguma coisa, precisa mais tempo, como ver essa parte para saber onde estamos com respeito a esse trabalho. Primeiro, é preciso fazer uma carta do Conselho Local para fazer uma petição formal. Como ainda não temos conselho local, então essa fica ainda está aí aguardando para poder ser feita. Sobre os objetivos do Apostolado da Cruz. Colocar em uma folha os objetivos da espiritualidade, da formação e um engajamento na paróquia. Alguém ficou à frente desse trabalho de fazer os objetivos do Apostolado da Cruz? Foi você, Marilda? Eu acho que foi, eu não lembro, foi? Acho que foi você. Foi, né? Aí eu coloquei entre parênteses, eu e a Angélica. Pois é. Tu, nós mais eles. Tá bom.
Então, bem que vocês têm os estatutos, então, também por isso, sabe? Os estatutos ainda não terminou de dar essa olhada para... Já vou na metade, mas ainda falta. Por conta do curso, eu tive que parar, mas está indo os estatutos também. Vamos ver. Sobre a carta para o pároco. Essa estava com você, não, Thelma? Ficou sim comigo. Certo. Eu tenho que enviar para o senhor. Tá bom. Isso, eu vou fazer isto no pessoal esta semana. Beleza. Mas já está feita. Ótimo. Como naquele dia. Agora aí o senhor tem que alterar alguma coisa, né? Se o senhor achar, não é necessário. Tá bom. Eu dou uma revisada, sim. Sim. Assim. Agora, pois não, Thelma? Sim, os estatutos é importante que sejam na pasta que estejam, né, padre? Exatamente. Está certo, tudo bem. Então, os estatutos estamos terminando de fazer a correção da tradução. Já está feita a tradução, estou terminando a correção dos estatutos. Já quando estiverem prontos, vamos mandar para vocês. Tá certo, tá ótimo, obrigada. Sobre a Beata Conchita, a Rosa está fazendo também. Ela já falou que também já está fazendo aí o resumo da vida da Beata Conchita. Certamente ela falou que começa a escrever e fica empolgada e sai um documento bem grandão. Eu falo, não, tem que ser menos, um resumo mesmo, uma coisa mais simples, para entregar para o pároco, não é entregar assim toda a história dele. Então, ela está trabalhando nisso já. Tá bom. Então, vamos ver se nestes dias, nesta semana, a gente pode dar mais um passo para ver se já podemos ir fechando e que todo mundo, todos vocês possam já ir tendo a pasta e os documentos que são precisos. Faltariam algumas coisas, como essa carta do conselho mesmo, que ainda não temos conselho, não temos essa estrutura, mas vai ser preciso, tá bom? Tá bom. Tá bom, Vaneia. Reza por nós também. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. A Vaneia está se despedindo. Eu mandei para vocês no WhatsApp agora um folheto que é o que se utiliza lá no México, Monterrey. Está em espanhol e a tradução. Eu gostei muito desse folhetinho que compartilharam as senhoras de Monterrey conosco, do México, porque tem o título de Aqui se aprende a amar. Essa é a proposta que fazem para o povo, do Apostolado da Cruz. Aqui se aprende a amar. E é verdade. É a verdade. O Apostolado da Cruz tem essa finalidade. Aprender a amar do jeito de Jesus. Tá bom. Aí vocês podem dar uma olhada nesse documento. Na próxima semana a gente vai falar sobre o quê? A cadeia de amor, acho. Por fim, Mariolda. Oba, 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 oba. Que legal! Estou ansiosa para ouvir sobre a cadeia. Próxima semana a gente vai dar mais um passo no jeito como se vive a espiritualidade da cruz, que é a cadeia de amor.
Vou adiantar um pouquinho, bem rapidinho, o evangelho de hoje, que é o evangelho que a gente sempre escuta na quarta-feira de cinza. Eu mesmo, sempre a gente escuta isso na quarta-feira de cinza. Quando você orar, entra no seu quarto e aí no segredo, seu pai vai escutar. Quando você jejuar, não fique assim toda descabelada, se arruma, por favor, e esse tipo de coisa. O padre Miguel Ochoa, que mora comigo, hoje de manhã ele falou: Nossa, hoje estava preparando a palavra, a liturgia, a homilia, e eu percebi que nessa leitura a gente encontra 4 ou 5 regras da cadeia de amor. Então é bem legal. Então, só vivendo esse evangelho, a gente já começa a viver a cadeia de amor. Só não vou falar quais são as regras, porque não vou adiantar isso. Aí vocês vão esperar para a próxima semana. Vou preparar uma coisa para vocês. Sobre isso tem muito material em espanhol também, mas vou passar para vocês um jeito geral também da cadeia, porque é muita coisa também. Mas são essas amostras de graça que você recebe no supermercado para comprar. Tá bom? Tá bom, pessoal. Hoje foi mais assim um papo que eu queria escutar vocês e realmente saber como estava indo, porque apresentar o apostolado da cruz depende do que vocês estão experimentando com respeito a isto. E que bom que vocês estão empolgadas para conhecer mais, para aprofundar mais e para viver melhor a espiritualidade. Alguém quer falar alguma coisa ao respeito? A Neide quer. Não pede não, marido, porque se eu começo eu não paro. Eu amo ouvir vocês falarem dia de quarta-feira de verdade. Eu fico ansiosa para a gente parar esse momentinho aqui. A gente está aprendendo com o Padre Pedro e eu aprendo muito com cada um de vocês. Cada um de vocês. Para mim, isso é uma corrente de amor. Eu ouvi cada uma de vocês falar, eu fico ouvindo, eu fico meditando e pensando, meu Deus, como eu estou longe de Deus. Como eu preciso. Você não é filha. Como eu preciso de Deus, porque sem Deus eu não sou nada. Eu não sou nada e para mim a cadeia de amor que a Conchita apresenta para mim é diariamente, né? Eu estou vivendo um tempo novo agora na minha vida e tudo é muito novo e eu ofereço tudo que acontece, tudo que me acontece eu ofereço para Jesus. Eu me lembro muito de Conchita em tudo. Eu sempre lembro, né? Ela falando que tudo oferecer para Deus, tudo por amor a Deus, tudo por amor ao outro. Então, assim, eu estou vivendo uma experiência com a Conchita muito nova. Essa pressa da Angélica, eu entendo ela, de cada um de nós, né? Eu já vivi ela, né? Eu acredito que eu estou um pouco mais paciente. Velha. Porque estou velha. Sábia. Quis ser sábia, mas Eu sábia. me lembro quando eu tinha direção espiritual com o Padre Roberto e ele falava assim para mim, Neide, tranquilo, paciência. Gente, eu tinha tanta raiva. De verdade, era esse meu sentimento. Eu tinha tanta raiva dentro de mim, eu tinha vontade de voar no pescoço dele. Falava, que paciência, o quê? E eu falo isso para ele, né? E ele me ensinou. Então, assim, eu tô vivendo cada dia. Cada dia eu tô entendendo, assim. Parece que eu tô abrindo uma caixinha. Cada dia tem uma caixinha para ser aberta e eu tento me virar, aprender, viver
essa caixinha que foi aberta cada dia. É difícil. É difícil. É difícil porque a gente está passando um tempo muito difícil agora com essa pandemia. Até comentei com o Pedro mesmo, né? Desculpa, gente, acho que vocês até acham estranho eu chamar o Pedro de Pedro, não de Padre Pedro. É que eu tenho uma intimidade com ele e eu acabo esquecendo de chamar ele de padre. Culpa minha, né, o meu jeito de expressar. E eu até comentei com ele referente a isso que a gente tinha tantos planos, né? Planos de evangelização, eles mesmos que estão aqui em Itapevi, muitos planos, e a gente foi parado. Nós fomos barrados, né, de uma certa forma, porque eu acredito que é o tempo de Deus mesmo para a gente entender que os planos de Deus não é um movimento somente físico, né? É um movimento mais que físico. É um tempo de espera, é um tempo de espiritualidade, é um tempo de a gente se achegar a Deus no nosso dia a dia, aprender a ser mais de Deus em família. E a gente tem que ter essa paciência com a gente primeiro, né? Como diz o meu diretor espiritual, Neide, paciência primeiro com você. Eu tenho que ter paciência comigo. Né, Pedro? Por amor de Deus, mulher. E eu já amo vocês, minhas irmãs. Esse círculo que Deus nos uniu, esse amor, cada uma na sua cidade, na sua realidade, no seu momento. E o Padre Pedro sendo o nosso Cristo, né? Parece que a gente está assim, como Jesus, lá em cima sentado na pedra e a gente aqui embaixo sentadinho no chão, só assim, ó. Ah, não, melhor estar na mesma mesa comendo. Oh, melhor. É porque daqui a pouco você vai para a cruz, hein, Pedro? Pois é. Faz parte. Faz parte. E a gente se sente assim, muito de verdade, gente. A gente é muito privilegiada. A gente está sendo muito privilegiadas. Eu vejo como um cuidado de Deus por cada uma de nós, um carinho de Deus, tendo o Padre Pedro nos dando essa formação nas quarta-feiras. Quando ele fala terminou, de verdade, eu sinto muito, que eu gostaria que ele continuasse mais. Puxa saco. É um prazer estar com vocês, é maravilhoso. É de verdade, maravilhoso. Ele sabe do que eu estou falando, que é verdade mesmo. Eu acredito que o mesmo sentimento que eu tenho, vocês também têm. Mesmo que o nosso corpo esteja cansado, né? A nossa vontade é bastante de aprender. É bastante de aprender de Contita, de Jesus, do amor, da misericórdia, da piedade, da paciência. Essas virtudes que a gente tem que alcançar mesmo, que são muito necessárias para nós mulheres, né? Para nós cristãos. Eu amo aprender de Deus. Eu amo esse Deus e obrigado pela vida de cada uma de vocês. Eu já as amo e o Pedro também sabe disso em Cristo Jesus, né? Então, para dar à luz, precisamos ter um tempo de espera e preparação. Estamos dando, bom, é para dar à luz um apostolado da cruz aqui, uma obra. Então, eu tenho, que bom que tenho muitas mulheres aqui com experiência, para saber que a espera é uma espera ativa, mas que precisa do seu tempo adequado de gestação mesmo, de preparação. Tá bom, meninos. A próxima semana vou trazer mais um docinho de Conchita, que é a cadeia de amor. Tá bom? Amém. Vamos terminar este momento invocando Deus, pedindo especialmente que seu Espírito Santo nos continue impulsionando, iluminando, transformando. O que ele transforma sempre vai dirigido a uma coisa,
a ser como Jesus. Ele transforma nosso coração para ser como Jesus. Ele transforma nosso jeito de enxergar a vida para ser o jeito de enxergar de Jesus, de receber a vida, receber as pessoas do jeito como Jesus recebia. É o que o Espírito Santo faz, nos torna melhores seres humanos, do jeito de Jesus. Então, pensamos que Ele venha, que Ele fique conosco e continue trabalhando com a gente. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, também que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, meninas. Boa noite, Padre. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada. Obrigada.